Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Transparência Condominial, agora nessa fase aqui do Transparência Convida, né? E hoje nós estamos aqui tendo o prazer de receber o engenheiro Maurício Ciotto, né? Maurício que tem aí grande vivência aí na área condominial e é o interesse do canal trazer, então, assuntos, pessoas, né, que têm esse conhecimento para enriquecer o nosso mercado, trazer informações, trazer dicas, para fortalecer aí a gestão condominial, né? Fique conosco que hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito proveitoso. Boa noite. Olá, Maurício, bom dia, boa noite. Tudo bom. Estou aqui à disposição de vocês para a gente tratar desse tema tão relevante. Nós, como engenheiros, sempre insistimos muito com os síndicos, né, para que tenham sempre o seu engenheiro de confiança, né? Tal qual ele tem um contador, ele tem um advogado, né? É fundamental que ele tenha também um engenheiro de confiança, porque não existiria síndico, não existiria nós profissionais que lidamos com a gestão de condomínio, se não existisse, em primeiro lugar, a edificação, né? E a saúde da edificação é exatamente o que a gente trata no dia a dia. Exato. Como a nossa experiência, né, Maurício, que a gente traz aqui, geralmente a gente tem 2 pessoas, 3, dos trabalhos de auditoria. Então, a gente vê esses problemas acontecerem, a gente vê também possíveis soluções que cada gestor adota, né? Como você falou, é muito importante estar cercado de profissionais bons e competentes para poder auxiliá-lo, que é responsável por todos os assuntos. E um dos assuntos que a gente que é latente, né, nos condomínios é justamente o orçamento das obras, apresentar esse orçamento de forma organizada e equiparada em assembleia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente dar uma dica aqui legal para os síndicos. Ok, vamos lá. Antes de tratar especificamente da questão da obra em condomínio, né, que foi o tema que você me passou, eu gostaria de alertar a todos os síndicos e gestores de condomínio que é fundamental que ele tenha em mente a necessidade de conhecer, né, como eu falei anteriormente, conhecer a sua edificação. E a forma correta desse conhecimento necessariamente passa pela inspeção predial, né? O laudo de inspeção predial, que, de acordo com a NBR 16747, é lei, é norma e obrigação. Então, a primeira dica que eu dou para os síndicos e gestores de condomínio é que, se ele está recebendo um condomínio novo, vai ser feita a primeira AGE para entrega, né, AGO, no caso, para entrega da edificação, ele tem que exigir da incorporadora o laudo de inspeção predial, né? A norma determina. Se a incorporadora não entrega, e da grande maioria das vezes realmente não entrega, ou entrega feito de uma forma maquiada, né, é importante que ele contrate um laudo de inspeção predial. Tenha um engenheiro da sua confiança para elaborar esse laudo de inspeção predial. E, por outro lado, se o síndico está recebendo esse condomínio durante o andamento, né, da sua vida útil, né, isto é, após a efetiva entrega, é importante que ele também, se o condomínio não tiver, ele contrate esse laudo de inspeção predial, que é o laudo de inspeção predial que vai lhe dar condições de saber quais são as prioridades das obras, né? Em 100% dos casos, vai existir uma necessidade grande de obras ou de manutenção preventiva ou corretiva, ou de correção de erros construtivos. Então, ele precisa efetivamente conhecer a obra para executar aquilo que é prioridade na execução da obra, correto? Ok. Conhecendo a obra e tendo a sequência daquilo que ele deve executar, né, aquela prioridade que ele deve executar, o primeiro passo é ele buscar exatamente uma aprovação para aquilo, né? Se é manutenção, seja ela preventiva ou corretiva, ela deve estar, a receita para aquela despesa deve estar previamente lançada lá no orçamento dele, né? Se não tiver, ele precisa levar.
Mas também uma segunda dica extremamente importante. Quando se tratar de correção de erro construtivo, não só a aprovação da receita em EGE, mas o síndico precisa também deixar claro aos condôminos, na própria EGE, de que está se tratando de correção de erros construtivos. Por quê? Porque erros construtivos, a norma chama de anomalia, toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo, é de responsabilidade exclusiva da incorporadora. Então, se o síndico decide por corrigir aquele erro construtivo e não se ter a precaução de aprovar isso numa AGE, isto é, ter a anuência de todos os demais condôminos, ele corre o risco de mais tarde vir ter que pagar por essa obra, né? Ter que reembolsar o condomínio por essa obra. Por quê? Porque ele executou um trabalho que não era responsabilidade do condomínio. Ele gastou um dinheiro do condomínio para fazer uma obra que não é responsabilidade dele, né? Com isso, inevitavelmente, ele pode vir a ter que pagar por isso se, na frente, alguém mais entendido do assunto começar a cobrar disso dele, né? Mas, na sequência, então, só para concluir, ele precisa necessariamente levar a AGE, aprovar aquela receita e, tendo condições financeiras, né, para a execução da obra, que, de novo, correção de erro construtivo ou manutenção, ele vai buscar, de novo, um profissional, né, ou então no próprio laudo que ele elaborou, onde está lá recomendado tecnicamente como deve ser corrigido, né, ou manutenido o prédio, né? Porque, veja, é muito comum, Sérgio, a gente busca ser contactado por um condomínio ou ver condomínios contratando, buscando a contratação de serviços, simplesmente chamando empresas no condomínio e dizendo: eu quero reformar isso, eu quero fazer uma manutenção daquilo, né? Mas, veja, quando você recebe essas cotações sem efetivamente ter um termo de referência, né? Isto é, determinar tecnicamente como você quer que aquelas correções sejam executadas, você não vai poder comparar preço, né? E a necessidade, né, exatamente como vocês fazem, né, de transparência do condomínio é exatamente você apresentar cotações de empresas que tenham capacidade para executar, mas que tenham condições de preço também, não é isso? Então, o primeiro passo é termo de referência, encaminhar para a cotação das empresas que ele está pedindo preço, não só o que ele quer, mas como tecnicamente aquelas correções devem ser feitas. Porque aí ele vai poder efetivamente comparar preço. Ele recebeu 10 propostas. As 10 propostas têm o mesmo escopo de trabalho. Aí ele pode saber qual é a proposta melhor, qual é a proposta pior, né? Lembrando sempre que a proposta não pode ser simplesmente avaliada pelo seu valor, né? Por quê? Porque, efetivamente, você tem que avaliar as condições técnicas de quem você está contratando. Tem aquela máxima no país, né, e no mundo: quando você contrata mal, você acaba pagando 2 vezes, né? E acaba, às vezes, até mais vezes. Por quê? Porque o material é caro. Se ele for aplicado de forma errada, ele vai perder a mão de obra, vai perder o material, vai ter que fazer o retrabalho, e com o retrabalho o custo vai explodindo, né? Então, é fundamental que, ao contratar algum serviço, então, primeiro ponto, termo de referência. Segundo ponto, avalie corretamente aquela empresa, corretamente que eu digo tecnicamente, né? Se a empresa tem um engenheiro responsável técnico, se ele efetivamente acompanha a obra, se a empresa tem todas aquelas certidões aí, né? Que aí vocês vão entender melhor do que eu até, recolhe os encargos, tem todo, atende às normas do Ministério do Trabalho com relação à segurança do profissional e tudo mais que
é necessário para que a gente tenha um contrato bem feito. E aí não é só obra, né? É manutenção, toda a parte até de funcionários, né? Para limpeza e tudo mais, tudo precisa seguir esse mesmo critério. Exatamente. A gente vê, como, falando assim, do nosso lado, assim, que a gente já pega o negócio pronto, né? E às vezes, Maurício, nos indagam com as seguintes expressões, né? A gente pega um trabalho, eu quero que faça uma auditoria de 2 anos para trás. Aí vem as perguntas. O material que foi usado foi o adequado? O preço é o preço de mercado? Coisas que a gente não tem condições, como até por não sermos profissionais da área, né? Mas a gente sempre dá exatamente essa orientação. Precisa ter um responsável técnico, alguém, né, um consultor, né, primeiramente, para que diga qual é a necessidade efetiva da obra ou da reforma, enfim, do que queira se chamar, ou se for um vício construtivo, né? E aí esse profissional vai ajudar a determinar o escopo, não é isso? Exatamente. Então, o engenheiro que vai dar o assessoramento ao síndico, ele primeiro precisa determinar o termo de referência. Na sequência, escolhida a empresa, ele precisa ter um contrato bem elaborado, para que vocês, na hora da auditoria, possam comparar, né, ou saber se aquilo que foi contratado foi efetivamente executado, né? E tão importante quanto tudo isso é que ele tenha um profissional que faça o acompanhamento e fiscalização daqueles serviços que estão sendo contratados, né? Exatamente por isso. Obra passou depois de executado, você saber se ela foi executada correto ou não é muito difícil, né? Você vai demandar uma série de análises que tem custo alto. Então, você só vai ter certeza que essa obra foi executada tecnicamente da forma que deveria, se ela for acompanhada por um profissional qualificado. Se periodicamente, que seja diário ou semanal, dependendo do tipo de obra, aquele profissional está lá conferindo se aquilo que efetivamente foi contratado é aquilo que está sendo executado com as técnicas corretas preconizadas lá no termo de referência, lá no escopo que eu mencionei atrás, entendeu? Por quê? Porque se não houver esse relatório periódico e a comprovação, né? A gente diz sempre, Sérgio, que uma manutenção ou uma obra que não foi devidamente registrada, isto é, você não tem documento daquilo no decorrer da obra, com acompanhamento e fiscalização, é quase que você não ter feito a obra, né? Por quê? Porque, principalmente no caso da manutenção, que é aquilo que as incorporadoras mais cobram do condomínio, quando ele vai buscar uma responsabilidade dela, né? Quando você chega a uma incorporadora e diz lá que você tem alguma patologia que você quer que ela corrija, a primeira coisa que ela lhe pede, que ela pede ao síndico comprova que você fez as manutenções corretas. Então, se você está fazendo uma manutenção, né, se essa obra é uma manutenção e você não tem a comprovação de que ela foi feita e que ela foi feita com a técnica correta, é quase como se ela não tivesse existido, tá certo? Então, a sequência aí que a gente vem passando. Vamos lá para repetir. Primeiro, termo de referência. Segundo, um contrato bem elaborado. Terceiro, um profissional qualificado para fazer o acompanhamento e fiscalização da obra. Só assim um síndico vai estar efetivamente em condições de comprovar tecnicamente que aquilo foi executado e que ele fez o que deveria ser feito. Correto? Beleza. Bom, eu queria lembrar também aqui aos internautas, né, que você também tem um programa na TV Conase, né, Engenharia Predial, eu já tive o prazer de participar. Eu queria que você falasse um pouquinho também, divulgasse aí o canal também e do que você fala lá, quais são as pessoas que você recebe, enfim. Bom, o nome do programa é Engenharia Predial, é uma parceria que eu tenho com o Sérgio Craveiro, né, da TV Síndico Online, já há 4 anos, mais ou menos, acredito. Nós já estamos no programa de número 71, toda quarta-feira, às 19 horas, das 19 às 20h15, mais ou menos, 1h15, mais ou menos, e a gente convida
participantes, né, pessoas de todos os ramos, né, de todas as áreas da tecnologia, de tudo aquilo que é importante para o síndico, né? O foco é síndicos, gestores de condomínio, engenheiros que tratam periodicamente com obra, né? E, por outro lado, divulgar a importância e necessidade da inspeção predial, né? Que é aquele documento básico que a gente comentou no início. Você, para conhecer a sua edificação, você necessariamente precisa de um laudo de inspeção predial. Então, tudo que se refere à inspeção predial, à engenharia da edificação, tudo isso a gente trata no programa, né? E aí ele é divulgado, ele fica gravado lá no nosso Instagram, @engenhariac8, à disposição. Todos esses 70 programas estão lá à disposição, inclusive o que nós fizemos com a INDEP, né? Tratando exatamente da transparência, né? Apresentar aos condôminos, né, o síndico ser transparente na sua administração, e é necessário que ele conheça de tudo isso que a gente está colocando aqui para vocês. Então, @engenhariac8, toda quarta-feira às 19 horas, e está gravado no C8 Engenharia, @engenhariac8. A gente sempre encaminha o link lá, deixa à disposição o link 1, 2, 3 dias antes, à disposição de todos que quiserem assistir. E também a gente fica à disposição, né, no nosso Instagram, para estar buscando responder a todos os questionamentos, dúvidas e contatos do síndico que for necessário. Ok? Um outro ponto que eu gostaria que você falasse um pouco também, que é um dos problemas que a gente encontra, Maurício, tanto em obra de administração, que a gente já atuou como auditor e até acompanhado por engenheiros, né? Tem obras, tem algumas reformas, algumas manutenções que transcendem a gestão do síndico. Por exemplo, ele vai ter uma duração de 2 anos para os condomínios grandes, a gente vai fazer uma reforma de vários blocos, aquilo não consegue ser concluído dentro de uma gestão, e invade outra gestão, eventualmente o síndico não é reeleito, chega um outro síndico, aquele síndico que chega, ele chega meio perdido, e a gente percebe que os engenheiros, né, eles têm o cuidado, até na formalização do contrato, de determinar um cronograma físico-financeiro, ou seja, o cara chega, ele não sabe se ele já pagou o que ele deveria ter pago, se ele pagou a mais, se ele pagou a menos. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância desse acompanhamento, também por um profissional, óbvio, né? Mas para o síndico entender o que ele precisa ter para tomar decisões, né? Bem lembrado. Nós passamos rápido na questão do contrato, né? Mas esse contrato a ser firmado entre o condomínio e a empresa que vai executar, ele precisa ser elaborado de uma forma bastante criteriosa, né? E nele ser previsto não só o cronograma físico-financeiro, mas principalmente que o pagamento dessas parcelas mensais, né? Sejam mensais, semanais, na periodicidade que se quiser, ela só deve ser feita com base numa avaliação do profissional que está fazendo o acompanhamento e fiscalização e a certeza de que a etapa foi cumprida, né? É muito comum também, Sérgio, a gente pegar contratos onde a empresa apresenta lá a condição de pagamento dela, né? Sinal que muitas das vezes é muito maior do que deve, né? O sinal tem que ser o mínimo possível. Por quê? Porque a única forma de você ter a certeza de que o empreiteiro, né, de que a empresa que está executando o serviço vai executar corretamente, é ter o controle financeiro. Se você começar a pagar sem controle, você vai pagar muito mais do que deve, né? Então, você ter lá um sinal e 10 parcelas. Ok, nesse primeiro momento, no contrato, ele está especificado 10 parcelas mensais. Agora, todas essas parcelas mensais só podem ser liberadas para pagamento se, ao conferir o cronograma físico-financeiro, o profissional que está acompanhando, ele validar, isto é, ele verificar se
aquilo que foi executado corresponde com o percentual que foi liberado, né? Por quê? Porque se ele liberar parcelas sem esse critério, a obra, inevitavelmente, ela vai acabar antes do prazo, desculpa, o financeiro vai acabar antes do prazo, você vai ter etapas de obra posteriores, né? E pior, você não vai conseguir que o empreiteiro, que a empresa conclua esse trabalho. Então, é fundamental o cronograma físico-financeiro, mas não só isso, que esteja previsto no contrato que o pagamento é parcelado, condicionado à execução da etapa de obra. Tá? Sem essas duas situações casadas, você não consegue ter um controle disso. Tá certo? Tem um detalhe importante também, que a gente, você mencionou no início da pergunta, e que a gente costuma realmente ver. O síndico muito perdido, né? O síndico que assume totalmente perdido porque não sabe nem não só daquele contrato, mas não sabe nada, né? Principalmente quando quem assume não tem uma boa relação com quem estava antes, é muito comum ele não ter documento nenhum do condomínio para poder conferir, né? E nisso, de novo, volta a importância do laudo de inspeção predial, né? Porque no laudo de inspeção predial, você tem todo o prédio na sua mão, né? Inclusive projetos, inclusive documentos legais, tudo isso tem que estar acompanhado no laudo de inspeção predial. E todas aquelas manutenções ou obras executadas, após finalizado, né? Tem um detalhe importante que a gente precisa falar mais à frente, da questão do termo do aceite da obra, né? Mas após finalizado, toda essa documentação tem que estar arquivada lá junto com o laudo de inspeção predial, né? Por quê? Porque toda vez que você decidir por executar uma obra, o que você vai analisar? O laudo e tudo aquilo que está lá registrado. Aí você tem um histórico daquilo que acontece, tá certo? Só para complementar, existem hoje aplicativos, né, que fazem toda essa gestão condominial na questão da manutenção e na questão das obras. E um aplicativo que a gente divulga sempre aqui no nosso programa, que é o da Vistopred, ele faz esse arquivo de toda essa documentação em nuvem, né? E que fica impossível, mesmo que o síndico, ao sair, ele queira apagar a memória, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a documentação está lá, todo o registro é feito numa ordem cronológica e, efetivamente, ele não vai, em hipótese nenhuma, conseguir apagar aquele trabalho. E, portanto, a vida dos síndicos que sucedem os demais vai ficar muito mais facilitada, e de vocês, né, auditores também, por quê? Porque a documentação não vai sumir, né? A documentação está lá à disposição de todos e ninguém vai conseguir efetivamente apagar aquilo que aconteceu. Exato, é um dos problemas que a gente vê, justamente esse histórico, não só de obra, mas de todos os pagamentos, né? Isso vai se perdendo porque a prestação de contas é feita até hoje e é a forma que é convencionada, né? Por relatório de caixa, ou seja, entrada e saída do mês que aconteceu, você vê, depois você não consegue mais enxergar aquilo ali. Bom, você falou aí da importância da entrega, de documentar a entrega, né? Ou seja, até o próprio síndico ele vai passar a gestão para outro, então gostaria que você falasse um pouquinho também da importância desse documento, né? Então, dentro do seu contrato lá, dentre várias outras coisas que a gente não está comentando aqui, né? Porque é muito extenso o assunto, mas é fundamental que você tenha dito lá que o condomínio, ao receber, a empresa, ao receber, concluir a obra, ela precisa chamar o profissional e o síndico, né, que fizeram o acompanhamento, e fazer uma entrega oficial dessa obra, né? Dessa entrega oficial, vai ser elaborado um termo de aceite daquela obra, onde as partes vão estar declarando, né, que entregaram, e o lado do condomínio que recebeu efetivamente a obra, e aquela obra foi executada em acordo com o que está efetivamente contratado, né? Só assim é possível você liberar aquilo que ficar pendente lá de pagamento, né? O pagamento só deve ser feito, concluído na sua integralidade,
no momento em que houver efetivamente o termo de aceite assinado por todas as partes. Porque, senão, de novo, vai ficar aquela obra, parte daqueles serviços contratados não executados e parte daqueles serviços contratados e especificados não executados corretamente, né? E aí, de novo, o condomínio tomando um prejuízo, mais uma vez o síndico podendo ser responsabilizado por essas situações. Então, a figura do síndico é extremamente importante na gestão, mas ele precisa ter um assessoramento técnico. Por quê? Se ele não tiver o advogado, se ele não tiver o contador, se ele não tiver o auditor ao seu lado, e se ele não tiver um engenheiro ao seu lado, ele não tem capacidade de conhecer toda isso. Por mais que o síndico seja um engenheiro, né, é muito raro que ele tenha esse conhecimento todo e que possa efetivamente não necessitar de uma assessoria, né? A gente vê o síndico, fica feliz em ver os síndicos se preparando, né? Não especificamente em cada área que ele é responsável, mas para ser síndico, ou seja, entender que ele precisa desses profissionais, do advogado, do engenheiro, contador, do administrador, do jardineiro, enfim, de tudo que ele se responsabilizou, né? Porque tudo cai na conta do síndico. Então, mas ainda, infelizmente, a gente vê síndico muito despreparado, contratando o MEI com 3, 4 funcionários lá pendurado na fachada do prédio, aquela coisa realmente de quem não procurou conhecimento aí para poder fazer gestão. Maurício, a gente está se aproximando aí da proposta que a gente tem de meia hora de programa. Gostaria que você, enfim, a gente fosse caminhando aí para encerrar, mas que você deixasse seus contatos, enfim, onde a gente encontra, enfim, outras dicas que você queira dar. Ok. Só concluindo a questão que você comentou, Sérgio, exatamente também essa a função do engenheiro que está fazendo a fiscalização da obra. Ele tem certeza, ele precisa ter certeza de que os profissionais contratados pela empresa estão devidamente registrados, estão atendendo às normas de segurança, trabalho em altura, por exemplo, que é muito comum, né? Numa edificação, manutenção de fachada, ele precisa estar devidamente fixado, né? Sua segurança, seu cinto, numa ancoragem, ele precisa ter o treinamento em altura, né? Tudo isso é importantíssimo e, na maioria das vezes, só dá problema porque não foi efetivamente bem assessorado. Mas, então, agradecer aqui a vocês, ao Sérgio, ao Gleidson, ao convite, me colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Eu acho que o endereço melhor é @engenhariaceoto. No Instagram tem lá todos os demais contatos, telefones, endereço. Nós estamos aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? Mais precisamente em Vila Velha, na Grande Vitória, mas atendemos todo o país. Agora, no mês que vem, agosto, nós estaremos no Rio, provavelmente vocês também estarão lá conosco, né? No Conase Rio de Janeiro, depois Conase Belo Horizonte e depois Conase Juiz de Fora, né? Nós vamos fazer palestras em todos esses Conases e o nosso objetivo é esse, difundir, levar conhecimento aos síndicos, aos gestores de condomínio, daquilo que efetivamente é importante para eles. Sem essas informações, o trabalho do síndico, que já é muito árduo, acaba sendo mais dificultado ainda. Correto, Sérgio? Exato. Bom, Maurício, gostaria de te agradecer também por ter aceitado o convite aqui. Eu aprendi muito hoje, imagino que os síndicos, ao ver assistir esse programa também, vão ficar muito atentos aí a coisas que não são observadas. Quero agradecer a todos que estão assistindo aqui o programa, que se inscrevam no canal, no programa do Maurício, na Engenharia Predial, e que a gente possa difundir mais conhecimento aí, enfim, tentando trazer justamente esse cuidado que alguns síndicos ainda não têm, que é uma profissão que realmente está ainda em desenvolvimento, né? A gente está assistindo isso aí já há vários anos, né? Acredito que você também, claro, óbvio. E, enfim, deixar um agradecimento geral para todo mundo, dizer que na quinta-feira, então, nós vamos ter outros convidados, tentando trazer aqui conhecimentos
de forma específica de diversos ramos para ajudar, então, o mercado condominial. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço.